Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma escola dominical. Devido aos problemas que tivemos no último fim de semana, nós ficamos sem o estudo, sem a gravação do culto e tudo mais, né? Hoje voltamos aqui para gravar mais uma parte do estudo do livro de Apocalipse. Então vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela noite de descanso, bons sonhos, bom sono que o Senhor nos concedeu. Deus, também pela paz que excede todo entendimento. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha conosco nesta manhã, nos abençoar nesse estudo, ó Deus, para aqueles que nos acompanham durante a manhã, também aqueles que em qualquer hora do dia ou da noite estarão tendo contato com esse material, Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, com a porção da Tua Palavra, iluminar com Teu Santo Espírito, instruir com Teu Santo Espírito, para que essa porção da Tua Palavra, Deus, seja compreendida de todos nós e possamos louvar, bendizer e adorar o Senhor também no estudo da Tua Palavra, Deus. Clareie nossas mentes e corações para que o Teu nome seja glorificado, pois queremos aprender um pouco mais de Ti neste período de estudo que nós estamos tendo nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor nosso, assim nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, capítulo 2, verso 8 ao verso 11, terminamos o estudo da carta à igreja de Éfeso e passamos à carta à igreja de Esmirna. O texto diz assim para nós: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve assim, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, tua pobreza, todavia és rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas o que estás para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisão, para serdes provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Nós estamos olhando para a igreja de Esmirna, né? Não só no livro de Apocalipse, está perto a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna, mas também regionalmente. A igreja de Esmirna ela estava ali aproximadamente 55 quilômetros da cidade de Éfeso e era também um grande centro portuário, né? No ano de 195 a.C. já existia ali um templo dedicado a deusa Roma. No ano de 26 a.C. também foi construído ali um templo em favor do imperador Tibério. Então, assim, Esmirna era uma cidade que tinha os seus próprios deuses. Então, para aquela população, idólatras eram os cristãos que não adoravam os seus deuses, né? E devido, então, a essa suposta idolatria, que incluía ali o culto a Deus, a um único Deus, aquela população ela delatava os cristãos ao imperador, né? Então Esmirna ela foi uma das cidades mais perigosas para os cristãos daquela época, porque a própria população entregava os cristãos ao imperador, às autoridades romanas ali como idólatras. Outra questão que o próprio texto fala sobre os judeus, né? Os judeus, eles mesmos delatavam os cristãos às autoridades romanas. Por isso o texto vai dizer assim, que eles se acham judeus, mas não são, porque não são israelitas de fato e de verdade, de coração, de vida, de entrega. Antes são sinagoga de Satanás, eles entregam os cristãos para a morte, né? Isso contextualizando, né, a igreja. Então a igreja provavelmente ela é fruto do trabalho de Paulo, né? Eu quero até compartilhar um texto com os irmãos, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 10, ele diz assim, eu vou ler o texto do verso 10 e depois eu leio o princípio. Ele diz assim: isso durou uns 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, ouviram a palavra do Senhor. O que durou 2 anos? O princípio do texto diz assim, que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos.
Então Paulo ele chega a Éfeso, encontra ali alguns discípulos, e o texto vai falar sobre eles serem batizados e receberem o Espírito Santo, e então falarem em línguas e profetizarem, né? E o texto no verso 7 diz assim, que eram uns 12 homens ao todo. E daí o verso 8 diz assim, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava corajosamente, dissertando e convencendo acerca do reino de Deus. Como alguns deles se mostravam endurecidos e descrentes, começaram a falar mal do caminho maiúsculo, né, de Jesus, diante da multidão. Paulo se afastou deles e separou os discípulos, passando a ensinar diariamente na escola de Tirano. E daí o verso 10, isso durou uns 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, ouviram da palavra do Senhor. E Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, né? Então, Paulo, essa perseguição que tem em Esmirna também teve lá em Éfeso, né? Os da sinagoga não acreditaram na mensagem trazida por Paulo, o Evangelho de Cristo Jesus, né? Então havia uma grande concentração de judeus também em Esmirna, e esses eram justamente os que delatavam os cristãos para o imperador. Na época, ali no ano de 96 depois de Cristo, quando foi escrito o livro de Apocalipse, de 81 a 96, o imperador era Domiciano. E esse imperador, ele mesmo se intitulava Deus, né? E considerava que era rebeldia contra o império qualquer um que não quisesse prestar adoração a ele. E os cristãos que não adorassem eram torturados e eram mortos, né? Quando o texto fala lá para nós, o anjo da igreja de Esmirna escreve, como eu disse em aulas anteriores, falar sobre o anjo da igreja, alguns comentaristas, como Chaplin, vão falar assim, que alguns comentaristas, eles consideravam anjo da igreja figuras angelicais, guardiões da igreja, né? Outros defendiam ser o pastor, o bispo responsável pelaquela igreja, né? Mas o contexto geral é que a carta ela está endereçada à igreja como um todo, porque embora ela comece assim ao anjo da igreja, ela termina dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, um contexto geral, né? Ao vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, né? Então o consenso está dessa maneira, né? Aqui também nós encontramos quem é o remetente da carta, é Jesus, né? O verso diz assim, o verso 8 diz, ao anjo da igreja escreve, assim diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem que esteve morto e tornou a viver? É Jesus Cristo, né? O Senhor que esteve morto e tornou a viver. O primeiro e o último, né? O alfa e o ômega. Jesus diz que ele é a origem de tudo, a origem do universo, né? Ele estava com Deus, ele era Deus, vai dizer João, né? Estava com Deus. Todas as coisas foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos essa citação, né? Quando nós compreendemos ser Jesus a expressão de toda a criação, né? Ou seja, o primeiro e o último, o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Jesus estava com Deus na criação, Jesus está com Deus quando Deus restaurar a sorte de Israel, quando Jesus voltar reinando em poder e glória para resgatar a sua igreja. Então Deus estará com eles, eles serão seu povo, ele será seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda a sua lágrima, não haverá choro, nem pranto, nem dor, como diz o livro de Apocalipse. Jesus está lá no princípio e está no final. Ele é o princípio e o fim, né? João diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe, ou nada do que nada do que foi feito se fez, né? A versão que eu tenho aqui diz assim, nada do que existe se fez. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Então o texto ele corrobora com a ideia de Apocalipse, né? Então nós temos essa citação, né? Quem então é o remetente da carta? É Jesus, né? É Jesus Cristo, aquele que é o princípio e é o fim de todas as coisas, né?
Colossenses 1,16, ele diz assim para nós: pois todas as coisas foram criadas nele, no céu, na terra, as que se veem, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então ele é o princípio e é o fim, é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último. E o texto ainda vai dizer assim, que está vivo, estive morto, mas está vivo. A citação do verso 8. Ele venceu a morte, como nós lemos lá no texto de Romanos. Também ele é onisciente, o verso 9 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, todavia és rico. E a blasfêmia dos que declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Desculpe aí a dificuldade por ler, que eu estou com uma Bíblia aqui, que o texto é bem pequenininho, e eu já estou com dificuldade de leitura, então já estou quase precisando de óculos aí. Então, assim, quando Jesus fala, ele mostra a sua onisciência, que ele conhece a vida da igreja, ele conhece todas as lutas e as aflições, a tribulação que a igreja está passando. O termo aqui usado para tribulação quer dizer pressão e opressão. As palavras que trazem consolo nesse período de tribulação são as palavras do Senhor, Senhor Jesus Cristo, que diz a eles: eu conheço, assim como ele conhece também a pobreza. Por que a igreja de Esmirna estava pobre? Nós sabemos que num contexto bíblico há um determinado momento em que a igreja, os cristãos estão esperando a volta de Jesus como ser uma volta tão iminente, que eles param até de trabalhar, vendem suas propriedades e tudo mais. E Paulo ainda vai instruir eles, para que voltem ao trabalho. Mas o fato da igreja de Esmirna ser pobre não é essa a questão de eles não estarem trabalhando. Muito pelo contrário. A questão aqui é o tempo que eles estão vivendo, sob o domínio de Roma. Então, nesse período, a igreja ela sofre, os cristãos sofrem, porque o Império Romano vem confiscando as suas posses, as suas terras, vem tirando deles aquilo que eles tinham por posse e também aquilo que eles tinham por sustento, porque tinham uma agricultura de subsistência também. Então, quais são as palavras de consolação do Senhor? Ele diz assim: vocês são ricos porque eles têm aquilo que o dinheiro não compra. A riqueza deles está nos céus, eles estão guardando seus tesouros no céu e não na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, como disse o Senhor Jesus. Então, a teologia do materialismo que nós vivemos hoje, ela corrobora muito com a ideia da teologia que se vivia naquela época, onde o materialismo era pregado por Roma e era rico aquele que tinha posse, aquele que tinha dinheiro. Jesus prega algo que vai ao contrário dessa ideia materialista, que infelizmente a igreja de hoje tem pregado. Uma igreja que prega só prosperidade, só bênção, só coisas boas, vai contra aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, contra a palavra do Senhor Jesus, que diz: no mundo tereis aflições. No mundo nós seremos atribulados. O cristão ele deve ter consciência de que ser rico diante de Deus não é ter posses, mas ter um tesouro no céu, porque esse é o desejo, deve ser o desejo do nosso coração, como nós vemos lá em Mateus 6, do 19 a 21. Também Jesus vai falar para eles: eu conheço a pobreza de vocês. Então, essa pobreza ela não advém deles mesmos, mas porque eles estavam tendo suas posses confiscadas, suas terras retiradas e tudo mais. Quando ele diz assim, e a blasfêmia dos que declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, está se referindo justamente àqueles judeus que se achavam israelitas por nascimento, por sangue, mas não eram, porque estavam entregando os próprios cristãos à morte, delatando eles aos romanos. Alguns avisos do Senhor são inquietantes nesse texto. Ele diz assim: não temas o que estás para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisão, para serem provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Esse aviso das coisas que estão para sofrer a igreja, ele vem numa toada
de interpretações diferentes, comentadas por alguns comentaristas. Alguns comentaristas vão dizer assim para nós, que 10 dias que como a linguagem do Apocalipse, ela é uma linguagem que muitas vezes não é literal, assim como nós lemos o número 7, ele significa a plenitude, a totalidade, a perfeição. O número 10 ele viria aqui como algo imperfeito, como um tempo que vai acabar, como um tempo que pode ser contado, né? Que 10 dias é uma referência a uma perseguição que terá fim, né? Indica um período curto de tempo, não é perfeito, não é durável, não é eterno. De qualquer forma, ela afirma que é uma tribulação de tempo determinado, que tem tempo para iniciar e tem tempo para acabar, né? Assim como nós lemos também algumas interpretações que dizem assim, é uma referência às 10 perseguições que a igreja terá desde o período do reinado de Nero até o do período do reinado do imperador Diocleciano. Então há as duas interpretações aí, né? Então não temos o que há de sofrer, né? Nós muitas vezes oramos para não sofrer, para não ter lutas, para não ter tribulações, né? Mas isso, as lutas, as tribulações, as dificuldades, às vezes se tornam inevitáveis. Quando elas são inevitáveis, Jesus nos diz como igreja, como diz a Esmirna, que essas coisas que trazem sofrimentos, elas não devem ser temidas, né? O nosso sofrimento temporal, ele não deve ser temido, né? Porque Jesus mesmo sofreu na cruz do Calvário, né? E o sofrimento dele trouxe vida para nós. Então, o breve e momentâneo sofrimento nesse mundo, né, ainda que dure a nossa vida toda, né, eu duvido que alguém vai sofrer a vida toda, ainda que ele dure a vida toda, ele não é comparado ao que há de vir na glória do Pai, como nós lemos lá em Romanos 8:18. Né? Nada se compara com aquilo que nós receberemos do Pai. Não? Romanos 8:18, compartilhe com os irmãos o texto, ele diz assim: porque considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, a continuidade, né, daquilo que Jesus nos prometeu, né, aquilo que nós teremos com Ele. Né? Então, quando nós sofremos sofrimentos, eu relembro o texto ali de Romanos 9:6, também diz assim: não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Então, quando Jesus fala sobre esses judeus que pensam ser judeus e não são, nem todos o são. Né? E quando a igreja está sofrendo, não é porque ela não é também, mas porque ela é e está debaixo do cuidado e da permissão de Deus para que isso aconteça. Né? O texto diz para nós assim: eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós para serem postos à prova. Então essa perseguição de Satanás leva muitos deles ao encarceramento, à prisão, e até muitos ao martírio e à morte. Né? É uma grande prova, uma prova para a igreja, uma prova para o cristão. Né? Eles foram espancados, foram privados de comida, foram jogados em celas escuras e úmidas, né? Juntos num período de que as prisões eram tão imundas e nojentas quanto são hoje, né? Escuras, né? E que levavam muitos aqueles que eram jogados ali a questionar a fé cristã e até mesmo a negar a fé em Cristo Jesus. O espaço de tempo entre a prisão e o martírio, ele deveria ser um espaço assim que gerasse conflito e que gerasse luta espiritual para aqueles cristãos daqueles dias. Né? Contudo, o Senhor amparou aqueles que professavam a fé verdadeira em Cristo. Então tereis aflições, tereis atribulações. Né? Esse é o texto. Né? E a promessa final, ele diz assim para nós: aquele que tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Né? Morrerá fisicamente, mas não espiritualmente, pois a eternidade está garantida com Cristo. Né? A morte de um mártir pode ser algo temível, né? Assim como foi para aquela igreja. Mas a promessa de fidelidade, ela é incomparável. A coroa da vida, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ela remete aí, então
esse texto remete às competições gregas, né? Quando ele dá a coroa, né? O vencedor recebia uma coroa de louros, né? Do Império Romano ao vencedor, né? Nós vemos isso também nos períodos olímpicos, né? Os vencedores das Olimpíadas gregas recebiam uma coroa de louros. Então é nessa toada do texto grego que ele vai dizer assim, daria a coroa da vida. Então Jesus faz essa promessa, né, ao vencedor. E João introduziu essa promessa, né, de receber a coroa da vida, num contexto para lembrar aqueles irmãos da igreja de Esmirna que mesmo que eles sofressem morte física, eles não iriam passar pela morte eterna, eles receberiam o prêmio da vida eterna. Então há uma exortação aqui nas palavras dessa carta, dizendo: sejam confiantes, sejam esperançosos, né? Sejam homens e mulheres que creem e esperam em Cristo Jesus, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O texto de Marcos 8, no verso 17, ele vai dizer para nós assim: e conhecendo-lhes, perguntou-lhes: por que discutis sobre o não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes? Tendo olhos não vedes, e ouvidos não ouvis. Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de sobras recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quando parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 7. E ele disse: não entendeis ainda? Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da cidade, cuspiu nos seus olhos, impondo-lhe a mão, perguntou: vês alguma coisa? Erguendo os olhos, respondeu: vejo homens, porque como árvores, e os vejo andando. Então novamente lhe expôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e via tudo nitidamente. E enviou-o para casa, dizendo: não entres na aldeia. Então esse texto que fala para nós sobre fermento, sobre fariseus, sobre uma multiplicação dos pães, ele vem mostrar para nós ali que Jesus ele faz ali esses milagres, e na promessa, na sequência do livro de Apocalipse, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles homens tinham ouvidos, ouviam e não entendiam, tinham olhos, viam e não compreendiam o que estavam vendo. Aqui ele vai dizer para a igreja: tenham ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Tenham olhos, vejam o que o Espírito está mostrando para a igreja, né? Então aqueles lá não tinham, esses ele diz: tenham, né? Aos que têm, quem tem ouvidos, né? Então esse é o contexto ali do texto final. Ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da morte, né? Então a promessa. Então essa lição ela termina dessa maneira, né? Mostrando ao cristão de forma geral, respondendo, né, as perguntas do Senhor. Ele era e ele é o que esteve morto e que ressurgiu. Ele está com a igreja no seu sofrimento, ele conhece a sua tribulação, ele conhece o seu sofrimento, e ele dará a coroa da vida eterna, né? Então que Deus abençoe a nós, como abençoa aquela igreja com essa palavra, trazendo consolação. Estamos vivendo tempos difíceis? Estamos, mas o Senhor está conosco, como esteve com a igreja de Esmirna, como esteve com aquela igreja nos tempos difíceis, né? Ainda que sejamos ultrajados, ainda que sejamos insultados, ainda que sejamos maltratados, ainda que sejamos julgados nas celas escuras, nas masmorras deste mundo, o Senhor Jesus Cristo está conosco. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a você, a tua família, e que esse estudo nessa manhã de domingo possa engrandecer o teu conhecimento acerca das Sagradas Escrituras e do livro de Apocalipse, livro este que assusta muitas pessoas, mas que não tem segredo nenhum. É uma carta que vem de encorajamento à Igreja de Cristo. Que Deus os abençoe e tenham todos um bom domingo.